Eu nunca imaginei que ia contar isso pra ninguém, mas depois do que aconteceu ontem, sinto que preciso tirar esse peso do peito. Não é pra julgar, não é pra glorificar, é só pra entender como a gente às vezes se perde e como Deus, ou a vida, ou sei lá o que dá um jeito de a gente se achar de novo. Eu nasci na congregação cristã no Brasil, igual meu pai e meu avô, todo mundo da minha família. Desde pequeno eu via os irmãos mais velhos, os anciãos, como homens santos intocáveis. Eles oravam com as mãos trêmulas, falavam com voz grossa de tanto cantar hinos, e a gente olhava para eles como se fossem quase anjos. Meu avô, principalmente. Ele era severo, mas justo. Quando eu fiz 10 anos, ele me levou pro lado e disse, menino, o demônio anda solto, e a única arma da gente é a oração. Não deixe o mundo entrar no seu coração. Eu levei isso tão a sério que até os 17, eu não tinha beijado uma moça, não tinha provado cerveja, não tinha nem pensado em desobedecer. Casado aos 20 com a Maria, que era filha de um cooperador. 2 filhos, casa simples, trabalho na padaria do cunhado. Tudo certinho, como manda a igreja. Eu até cheguei a ser nomeado cooperador, ajudava nos cultos, visitava os doentes, levava a palavra para os irmãos mais fracos. Mas aí veio a crise. A padaria faliu, o cunhado sumiu com o pouco que sobrou, e eu fiquei desempregado com 2 crianças para criar. A Maria chorava escondido no banheiro, e eu não sabia mais orar. As palavras não vinham. Só saía um silêncio feio da minha boca. Foi aí que o Seixas apareceu. Um irmão da congregação, mas daqueles que sempre davam um jeito de sumir quando tinha trabalho voluntário. Ele tinha uma bodega no bairro, e um dia me chamou para tomar um café. Só que quando eu cheguei, não era café, era cachaça. Isso aqui alivia a alma, irmão . Ele disse, servindo um copo cheio. Eu recusei 3 vezes. Na 4ª, bebi. Queimou a garganta, doeu o estômago, mas depois veio uma calma que eu não sentia fazia anos. Como se o peso das contas, das orações sem resposta, da vergonha de não conseguir sustentar minha família, tudo isso ficasse mais leve. Comecei a ir na bodega do Seixas toda semana. Sempre depois do culto de quinta, quando a Maria já estava dormindo e os meninos também. Eu dizia que estava visitando os irmãos doentes, e até visitava, às vezes, para não mentir tanto. Mas o que eu queria mesmo era aquele copo. 1, 2, 3. Até a cabeça ficar mole e os problemas parecessem pequenos. O Seixas nunca cobrou, nunca falou para ninguém. Ele só servia e ouvia minhas lamentações. Deus entende, irmão. O homem também é carne. Só que Deus não estava entendendo não. Ou se estava, não estava me ajudando. A Maria começou a desconfiar. Você cheira diferente quando volta tarde. Ela disse uma noite. Eu inventei que era remédio para dor de cabeça. Ela não acreditou, mas também não insistiu. Acho que ela estava cansada demais para brigar. Até que um dia o pior aconteceu. Era uma sexta-feira, dia de culto. Eu tinha bebido mais cedo, mas juro que estava só alegre, não bêbado. O culto estava quase acabando. O irmão que estava lendo a Bíblia falava sobre a sobriedade, sobre como o corpo é templo do Espírito Santo. Eu estava lá de cabeça baixa, suando frio, quando senti uma mão no meu ombro. Era o ancião Silva, um dos mais respeitados da congregação. Ele se abaixou e sussurrou, Vemigo, preciso falar com você. Agora. Meu coração gelou. Eu pensei, acabou. Alguém viu. Alguém contou. Segui ele para trás do salão, onde ficavam os armários com os hinos e as Bíblias. O ancião Silva era um homem alto, magro, de barba branca bem cuidada. Sempre impecável, sempre sério. Ele fechou a porta atrás da gente e tirou uma garrafa do bolso do paletó. Não era qualquer garrafa. Era uma pinga daquelas baratas, sem rótulo, com um pedaço de papel amarrado no gargalo. Você acha que é o único que carrega uma cruz, menino? Ele disse, destampando a garrafa com os dentes. Eu tomo isso aqui desde que minha mulher morreu. Há 20 anos. Ele tomou um gole longo, engoliu com dificuldade e ofereceu para mim. Mas só depois que todo mundo vai embora. Só quando ninguém tá olhando. Eu não sabia o que dizer. O ancião Silva, Eu não sabia o que dizer. O ancião Silva, ali com os olhos úmidos e a garrafa suja na mão, não parecia mais o homem que pregava com voz firme sobre a paciência e a fé. Ele se sentou numa cadeira de madeira rangente, ao lado da mesa onde empilhávamos os folhetos dos cultos, e passou a mão pela barba como se quisesse arrancá-la. Minha filha mais nova tinha 16 anos quando a mãe faleceu. Ele falou, olhando pro chão. A mais velha já era casada, mas a caçula,
Ela não entendeu. Não entende até hoje. Acha que eu deveria ter salvado a mãe dela. Como se eu pudesse. Ele tomou outro gole, dessa vez mais curto, e a pinga queimou sua garganta de novo. O cheiro azedo encheu o ar da salinha dos fundos, misturado ao mofo das Bíblias velhas. Você acha que Deus ouve a gente, menino? Perguntou de repente, virando a garrafa para mim outra vez. Eu balancei a cabeça, sem saber se era uma pergunta de verdade ou só uma coisa que ele precisava dizer em voz alta. Peguei a garrafa, mais por não saber o que fazer do que por vontade. O líquido queimou minha língua, desceu ardendo, e eu tive que morder o lábio para não tossir. Não era a primeira vez que eu bebia, mas nunca tinha sido assim numa igreja com um homem que deveria ser meu exemplo. Às vezes acho que ele só gosta de ver a gente se debater. O ancião continuou, como se eu não estivesse ali, como um gato com um rato. Dá umas batidinhas, deixa escapar, depois pisa de novo. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, ouvia-se o barulho dos últimos fiéis saindo, as vozes das mulheres combinando caronas, o motor do carro do pastor ligando. Ele não ia demorar a voltar para trancar tudo. Você não é o único não, o ancião repetiu, mais baixo. Todo mundo aqui carrega alguma coisa. Até o pastor. Você acha que ele não sabe que a esposa dele traiu ele com o dono da padaria? Acha que ele não vê os olhares quando eles pensam que ele não tá reparando? Eu não sabia de nada disso. E agora não queria saber. Então por que a gente continua vindo? Perguntei, sem pensar. Ele riu, um som seco, sem alegria. Porque a gente precisa acreditar que tem alguma coisa melhor do que isso aqui, respondeu, apontando para a garrafa. Mesmo que seja mentira. Deu mais um gole maior dessa vez e se levantou com dificuldade. A cadeira rangeu de novo. Ele guardou a pinga no bolso do paletó, alisou a gravata como se nada tivesse acontecido e foi até a porta. Não conta pra ninguém, disse, sem me olhar. Amanhã eu vou estar de pé no púlpito como sempre, e você vai estar aí na última fileira, fingindo que presta atenção. É assim que a gente faz. Ele abriu a porta devagar, espiou o corredor vazio e saiu. Fiquei sozinho na salinha, com o gosto amargo da pinga na boca e a sensação de que tinha acabado de ver uma coisa que não era para mim. Quando o pastor apareceu para trancar, eu já estava do lado de fora, encostado no muro, como se tivesse só dado uma volta. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça como sempre, e não percebeu que minhas mãos ainda tremiam. Naquela noite, deitado na minha cama, eu ouvia o vento batendo nas telhas do barracão atrás de casa. Minha mãe roncava baixo no quarto ao lado, e o rádio do vizinho tocava um samba antigo, tão distorcido que não dava para entender a letra. Fechei os olhos e tentei não pensar no ancião Silva, na garrafa, naquilo tudo. Mas era como tentar segurar água com as mãos. No dia seguinte, acordei com a cabeça latejando e o estômago embrulhado. Minha mãe já tinha saído para trabalhar, e o café estava frio na garrafa térmica. Tomei um copo mesmo assim, só para ter alguma coisa no estômago, e saí para a rua. O sol estava forte, e o asfalto queimava através das sandálias gastas. Caminhei sem pressa até a praça, onde os velhos jogavam dominó debaixo da sombra das árvores. Um deles, seu Osvaldo, me chamou para sentar, mas eu balancei a cabeça e segui em frente. Não queria conversa. Não queria olhares. Queria só andar até não sentir mais o peso da noite anterior. Cheguei na igreja antes do culto. O ancião Silva já estava lá, de pé perto do púlpito, arrumando os microfones como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não olhou para mim quando entrei, e eu me sentei no meu lugar de sempre, na última fileira, do lado da janela quebrada que ninguém consertava. O culto começou como sempre. Os hinos. O órgão rangia desafinado enquanto as vozes arrastadas tentavam acompanhar. Eu não cantava. Nunca cantava. Só ficava ali, com as mãos entre os joelhos, olhando para frente sem enxergar nada de verdade. O ancião Silva falava do perdão, da misericórdia, daqueles versículos que todo mundo já decorou mas ninguém sabe direito como aplicar. Suas palavras batiam em mim como mosquitos contra a tela, incômodo mas sem força para furar. Quando acabou, levantei antes da oração final. O ancião nem precisou olhar para saber que era eu saindo. O barulho da minha cadeira arrastando no chão de madeira era marca registrada. Do lado de fora, o calor tinha aumentado. Respirei fundo, como se isso fosse capaz de limpar a poeira que grudava na garganta. Cruzei a rua sem olhar para os dois lados. Um carro buzinou, mas não reduziu a velocidade. Eu também não. Cheguei na venda do seu Nelo e pedi uma cerveja gelada. Ele nem perguntou se eu ia pagar. Sabia que eu voltava no dia seguinte com o troco ou com uma desculpa que ele fingia acreditar. Sentei no banquinho de madeira perto da geladeira, onde o ar frio vaza para fora, e encostei a garrafa na testa antes de tomar o primeiro gole.
Tá com cara de quem não dormiu, disse o Nelo, enxugando o balcão com um pano que já estava sujo. Dormi, menti. Ele não insistiu. Conhecia bem o som da minha voz quando eu não queria conversa. Ficou mexendo nos pacotes de salgadinho, esperando que eu dissesse mais alguma coisa. Mas eu só olhava para a rua, onde as crianças brincavam de bola com um objeto que já tinha sido muitas coisas antes. Uma meia cheia de trapos, um pedaço de borracha de pneu. Agora um sonho de couro que ninguém ia realizar. Acabei a cerveja e pedi outra. O Nelo serviu sem comentar, mas dessa vez deixou a garrafa na minha frente e foi atender um freguês que chegava com uma lista de compras. Eu não tinha lista. Não tinha plano. Só a sede e o calor e a memória daqueles 2 olhos me encarando no escuro, como se eu fosse a única pessoa no mundo capaz de entender o que eles queriam dizer. Quando o sol começou a baixar, levantei e deixei umas moedas no balcão. O Nelo nem contou. Sabia que não dava pro valor todo, mas também sabia que eu voltaria. Sempre voltava. Caminhei sem rumo até chegar na ponte. Lá embaixo, o rio corria devagar, quase parado, como se também estivesse cansado de levar coisa nenhuma para lugar nenhum. Sentei na mureta, com os pés pendurados, e tirei o papel amassado do bolso. Era um número de telefone, rabiscado às pressas numa ponta de nota fiscal. Não lembrava de ter guardado. Não lembrava de muita coisa da noite passada, só dos olhos, da voz rouca dizendo asterisco liga pra mim asterisco, e das minhas mãos tremendo quando peguei a caneta. Joguei o papel na água e fiquei vendo ele boiar. Por um segundo, pensei em pular atrás, só pra ver se o rio me levava junto. Mas a água estava suja, cheia daqueles reflexos de óleo que fazem a gente lembrar de tudo que não presta. E eu já sabia que por mais que o rio quisesse me engolir, no final das contas ele só ia me cuspir de volta na margem, igual sempre. Voltei para casa quando a noite já tinha caído de vez. O corredor do prédio cheirava a mijo e desinfetante barato. Subi os degraus devagar, como se cada um deles pesasse mais que o anterior. Quando cheguei no meu andar, a porta do apartamento da Dona Maria estava entreaberta. Ela sempre deixava assim, como se esperasse que algum milagre entrasse sem bater. Você tá vivo, então, disse ela, aparecendo no vão com um prato de comida na mão. Tô, respondi, sem saber se era verdade. Ela me empurrou o prato. Era arroz, feijão e um pedaço de frango que parecia ter sido frito há dias, mas eu não reclamei. Comi em pé, encostado na parede, enquanto ela falava dos netos, do preço do gás, da novela. Não prestava atenção, mas balançava a cabeça nos momentos certos. Dona Maria não precisava de respostas. Só de alguém que ficasse ali, quieto, enquanto ela enchia o silêncio com palavras que não serviam para nada, mas ao menos faziam companhia. Quando acabou, ela pegou o prato vazio e me olhou como só as velhas sabem fazer, com uma mistura de pena e raiva, como se dissessem asterisco você não merece, mas eu dou mesmo assim asterisco. Amanhã você lava a minha calçada, ordenou. Tá bom. Ela fechou a porta. Fiquei ali mais um tempo, olhando para a porta de madeira descascada com a tinta azul desbotada pelo sol e pela chuva. Não tinha pressa. O sol já caía atrás dos prédios, pintando o céu de um roxo sujo, e o ar cheirava a terra molhada porque tinha chovado fraco mais cedo. Respirei fundo, sentindo o cheiro de mofo da parede nas minhas costas. Desci os 3 degraus de cimento rachado e segui pela calçada, os pés arrastando sem rumo. Não pensava em nada, só deixava o corpo andar. Passei pela venda do seu Zé, onde umas crianças brincavam de bola com uma lata amassada, e pelo bar do tio Lula, de onde saía um som de forró antigo, aquelas músicas que todo mundo conhece mas ninguém canta direito. Um homem bêbado me chamou de asterisco, o rapaz asterisco, mas eu nem virei a cabeça. Cheguei no ponto de ônibus e me sentei no banco de metal quente, ainda úmido da chuva. O banco rangia cada vez que eu mexia. Tirei um maço de cigarros amassado do bolso, só tinha 2, e acendi um com o isqueiro que sempre falhava na primeira. A fumaça subiu devagar, se misturando com o cheiro de óleo queimado dos carros passando. Fiquei olhando as pessoas, uma mulher com sacolas demorando para atravessar, um cara de terno falando alto no celular, um menino vendendo balas com os olhos sonolentos. O ônibus demorou. Quando chegou, estava lotado, mas eu entrei mesmo assim, me espremendo entre uma senhora com um embrulho de pano no colo e um homem que cheirava a suor e álcool. Fiquei de pé, segurando no ferro frio, balançando com o movimento. O motorista buzinou para um carro que cortou a frente, xingou baixo e alguém riu. Ninguém olhava para ninguém. Desci 3 pontos depois, onde a rua já era mais escura, só com os postes acesos fazendo círculos de luz amarela no chão. Andei até o beco onde morava, o mesmo caminho de sempre.
O muro pichado com letras que ninguém entendia, o cachorro magro que latia mas nunca saía do lugar, a porta de metal que rangia quando eu empurrava. Dentro, o cheiro de umidade e cigarro velho bateu no meu rosto. Joguei a chave em cima da mesa de madeira torta, onde tinha uma garrafa pela metade e um copo sujo. Não acendi a luz. Sentei na cadeira de plástico que rangeu como sempre e fiquei ouvindo o barulho da rua. Um carro passando, uma discussão longe, o latido do cachorro de novo. Tirei o outro cigarro do maço e acendi. A chama do isqueiro tremeluziu antes de pegar, iluminando por um segundo as paredes descascadas, o colchão no chão, a caixa de papelão cheia de coisas que eu nunca mexia. Fumei devagar, sentindo a nicotina queimar a garganta. Não tinha fome. Não tinha sono. Só tinha o silêncio, que doía menos quando tinha algum barulho para disfarçar. Deitei no colchão sem tirar a roupa, as molas rangendo debaixo do meu peso. Fiquei de costas, olhando pro teto manchado, onde a tinta tinha descascado em formas que pareciam mapas de lugares que eu nunca ia conhecer. Fechei os olhos. Amanhã eu ia lavar a calçada de Dona Maria. E depois? Depois não importava. O importante era que amanhã tinha uma coisa para fazer. Uma coisa só. E isso por enquanto bastava. O despertador não tocou. Acordei com o barulho do caminhão de lixo lá embaixo, as rodas rangendo no asfalto molhado. A luz cinza da manhã entrava pela fresta da cortina, suja de poeira. Levantei com a boca amarga, o cigarro de ontem ainda queimando no cinzeiro, apaguei com os dedos antes de vestir a mesma camisa de sempre. Dona Maria já estava na porta quando cheguei, de braços cruzados, o cabelo preso num coque desfeito. Tá na hora, menino, disse sem olhar para mim, jogando o balde e a vassoura no meu pé. A calçada estava cheia de folhas secas e bitucas, restos da noite dos outros. Comecei a varrer, o movimento automático, a dor nas costas familiar. Um cara parou do outro lado da rua, encostado no poste me observando. Fumava com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não era daqui. Quando nossos olhares se cruzaram, ele acenou com a cabeça meio sorrindo. Não respondi. Virei as costas e continuei varrendo, a vassoura arranhando o cimento. Dona Maria apareceu com um copo de café preto. Toma, tá frio hoje. Bebi sem agradecer, sentindo o líquido queimar a garganta igual ao cigarro. O cara do poste tinha sumido. Acabei o serviço, guardei as coisas no armário de ferro dela. Quando me virei para ir embora, Dona Maria me segurou pelo braço. Tem mais coisa para fazer amanhã se quiser. Assenti. Ela soltou, e eu saí andando sem pressa, as mãos nos bolsos, o vento cortando direto. No caminho, passei pela boca de fumo da esquina. O Zé, deitado na cadeira quebrada, me chamou. Vem cá, véi. Parei, mas não entrei. Ele jogou um maço de cigarro para mim. Peguei no ar. Valeu. Ele riu, tossindo em seguida. Cheguei em casa com o maço já meio vazio. Deitei no colchão de novo, acendi outro cigarro. O teto continuava lá com seus mapas imaginários. Fechei os olhos. Amanhã tinha mais uma coisa para fazer. E depois? Depois não importava.